Começando a semana agora, pessoal, vamos para mais um bate-papo aqui a respeito da criação de cupes, né? Tem uma pessoa que me perguntou aí como é que surgiu o dupla espada. Olha, gente, hoje os livros eles comentam muito assim como é que foi a evolução do cupe desde o selvagem até o delta, né? Selvagem, aí começaram a selecionar os selvagens, viram que os selvagens começaram a produzir peixes mais coloridos, aí as formas de nadadeira foram melhorando, começaram a sair os pinteios que parece uma gota, depois os espadas começaram a sair pequenininho, depois começaram a desenvolver isso aí. Quer dizer, nos anos 50 já tinha dupla espada já. Essa é uma pergunta muito básica, mas assim, isso está aí na literatura bem divulgada. Nos anos 60 começaram a surgir os deltas, né? E a inovação agora que nós temos hoje são as peitorais alongadas, né? Peitorais, dorsais, são genes que estão surgindo, né? E o guppy, a gente sabe que é um peixe que vai ter cada vez mais genes surgindo aí à medida que vão se fechando os cruzamentos, né? Porque na verdade, se a gente for pensar o universo genético do guppy, hoje os peixes são muito selecionados, são muito criados assim consanguíneos, então a tendência é aparecerem aí cada vez mais uma quantidade de genes diferentes aí escondidos que até então não tinham surgido, né? A gente tem aí alguns genes na Ásia, aí, o koi, que seria aquela mancha na frente do peixe, uma mancha vermelha na boca, que é um outro gene que apareceu. De nadadeira não tem muita novidade, assim, tirando as peitorais e as dorsais, né? Vou falar um pouco aqui a respeito da criação intensiva, né? Muitas vezes as pessoas têm aí dúvidas de como está criando aí os seus peixes em pequenos espaços. Muitas pessoas têm feito aí o sistema fechado. Eu acho o seguinte: é válido que você tente fazer um sistema que te dê menos trabalho possível, mas isso aí depende da realidade de cada pessoa, né? Como eu já disse, o importante é o peixe estar saudável, né? A gente sabe que hoje, com as importações, muitas doenças têm vindo aí junto com os peixes, né? E por mais que a gente faça as quarentenas, os peixes têm vindo aí com algumas doenças, principalmente os asiáticos, tá? E essas doenças, elas se disseminam de forma exponencial, a gente sabe disso. Muitas delas têm chegado aí hoje, graças aí ao apoio que nós temos aí da UFMG, por exemplo, aqui em Minas, a UFRN em Natal, outras faculdades têm laboratório, a gente consegue aí ter um acesso a essas doenças, né? Por exemplo, constatou-se que alguns peixes estavam com tetraimena. Tetraimena é uma doença, acho que é isso o nome da doença, que o peixe não desenvolve direito, a fêmea emagrece, às vezes ele gira. Então nós já estamos providenciando aí uma checagem em todos os peixes de todos, assim, da turma toda aqui de Minas Gerais, por exemplo. Isso aí foi constatado na criação de um amigo, eu não vou falar o nome qual que é, mas é uma coisa geral, porque o peixe que ele tem, todo mundo tem. Então é até vendido em loja aí. Então
pessoas não se atentam. É uma doença que ela espalha na estufa, e o tratamento é um tratamento muito específico, é um medicamento que é raro de encontrar. Então a gente está sujeito aí a essas coisas também. Na minha estufa, por exemplo, eu faço a cada 4 meses eu faço um tratamento de todos os aquários. Faço tratamento com alguns medicamentos antiparasicidas, até antibiótico, dependendo aí se há necessidade, né? O quarentenário é feito lá constantemente. A gente, quando recebe os peixes, a gente isola esses peixes. E eu tenho conseguido controlar. Hoje as pessoas que foram à minha estufa aí no último evento viu que eu não estava com nenhum aquário com peixes doentes. Isso é raro, porque as doenças, elas são comuns. Uma troca mal feita, um choque de pH, então você traz aí um estresse para os peixes, e isso daí ocasiona aí um certo grau de mortandade, né? E as pessoas que adquirem peixes aí de vários criadores estão sujeitas aí a ter problemas de doenças em suas criações, seja em estufa, seja em pequenas criações. Então, por mais que você dê aí seus peixes uma condição super favorável, você deve ficar atento aí a essas doenças, né? Doenças muito comuns no grupo são aquela da barriga seca na fêmea, os peixes girando, peixes tortos, enfim, é uma quantidade de doenças aí que a gente tenta abraçar a criação com um tratamento assim a cada 3, 4 meses, mas às vezes uma ou outra escapole mesmo. Hoje eu vou ser sincero pra vocês, eu tô com um aquário aí que eu tive problema lá na minha estufa, mas aparentemente não vejo doenças lá. Assim, uma ou outra fêmea às vezes emagrece, a gente não sabe se isso aí é doença, mas estamos atentos e ligados, né? E vocês devem ficar também. Peixes adquiridos em lojas, principalmente, né? A gente vê aí peixes sendo vendidos aí, que eram vendidos a 400, 500 reais, estão sendo vendidos aí a 5, 10, 15 reais. São criações extensivas, vamos dizer assim, de linhagens mais rústicas, tipo Dragon, tipo mosaico, próprio mosaico, né? Não estou afirmando que são peixes doentes, não, mas as pessoas devem ficar atentas, independente também se for de loja, se for peixes adquiridos aí de criadores conhecidos, né? Muitas vezes a pessoa na sua criação lá, ele dá uma condição tão boa pro peixe que o peixe não apresenta nenhuma doença, assim, vamos dizer assim. Eu já vi isso várias vezes. Você vai na criação da pessoa, a criação é tão perfeita que, assim, o peixe saiu de lá, ele adoece, porque ele está acostumado a viver num local sem doença, sem sujeira, sem água verde. Lá em casa não, minha criação é água verde. A temperatura hoje lá está em torno de 22, 23. E os peixes estão reproduzindo, assim, menos, mas estão reproduzindo, estão crescendo, porque eu me atento muito ao problema da consanguinidade, né? Os peixes lá, eles têm que ter resistência, senão não serve. Com relação aí ao sistema de tratamento de água, né? As pessoas, eu aconselho a vocês a estarem monitorando a água que chega para vocês aí na rede, porque muitas águas que vêm com diferentes padrões, né? Aqui, por exemplo, na minha região, tem horário que a água entra com cloro demais, tem horário que a água entra com alcalinidade alta. Então vocês devem monitorar isso aí, tá? Devem saber assim, os parâmetros básicos aí da sua água, né? Os americanos, eles têm lá um sistema, muitos deles têm águas aí
que são tratadas antes de entrarem nos aquários, né? Eles têm lá um sistema de caixas d'água, várias caixas d'água, água movimentando ali. Às vezes eles alcalinizam, às vezes acidificam, tratam a água realmente, tirando os químicos, né? A gente sabe que a nossa água ela vem com flúor, muitas vêm com excesso de cloro, mas a água aqui no Brasil, assim, principalmente na região sudeste, tirando a época de crise aí, de falta d'água, é normalmente a água de boa qualidade. Eu aqui não posso reclamar da qualidade da água que chega pra gente aqui da rede. Então é importante que vocês monitorem, né? Porque a gente sabe que o peixe ele espelha o que você oferece para ele, né? No meu caso aqui, eu tento dar a melhor condição, com trocas feitas 2 vezes por semana na média. No inverno eu troco pouco volume, porque um choque no inverno é muito mais desastroso pelo próprio estresse da temperatura, que os peixes já não estão numa temperatura aí que é uma temperatura ideal para eles, né? Então, quanto menos estresse no inverno, melhor. Bom, vou falar aqui agora um pouquinho da seleção, né? Mais uma vez. Vamos aí agora falar um pouco das linhagens asiáticas, voltando às linhagens asiáticas. A gente sabe que hoje na Tailândia, vou falar Tailândia, depois se for caso eu entro um pouquinho dos outros países lá da Ásia. Na Tailândia a gente tem lá várias criações, várias fazendas de criações, e a maioria dos peixes eles vêm realmente não de aquários, mas de tanques, né? É um ou outro criador que é mais seletivo, mas a maioria lá coloca os peixes nos tanques e aqueles peixes se reproduzem. Eles têm as linhagens rústicas, né? Os mosaicos, os dragons, os galaxies. Eles conseguem ter um volume muito grande de produção, né? E eu digo pra vocês, pessoal, muitas vezes vocês compram essas linhagens aí e os peixes chegam e não é aquilo tudo não, tá? O asiático, ele tem assim um volume muito grande de peixes, e esses peixes são coletados lá nos tanques, e eles selecionam lá dos 20 mil que tem lá, eles selecionam lá os 1000 que são as matrizes. Então muitas vezes vem peixes que não são essas coisas todas, né? A gente tem que trabalhar essas linhagens, muitas delas, né? Tem um muito famoso lá na Tailândia que ele apresenta aí toda hora peixes diferentes e exóticos, mas assim, já ouvi falar que ele mesmo não cria. Ele viaja e pega os peixes da criação de outras pessoas. Não vou falar quem que é, mas isso aí acontece, tá? E muitas vezes a gente pega os peixes tailandeses, vai reproduzir e não sai nada daquilo que a gente está querendo, não. Tirando as linhagens aí que são linhagens mais tradicionais, tem algumas linhagens que você pega e sai uma salada. Aí o criador tem que, assim, ficar atento e ter um conhecimento genético aí de cruzamento para ele poder fechar. E por outro lado, à medida que você vai pegando uma linhagem, 2, você tira várias. Se você tiver aí o conhecimento de estar selecionando e estar distinguindo as fêmeas. Hoje, por exemplo, lá na minha criação, eu consegui fechar o Dragon, o Red Dragon roxo, o Red Dragon laranja, o Red Dragon amarelo, o Red Dragon leopardo, o Red Dragon azul.
tudo através de algumas linhas que foram adquiridas, né? Eu trouxe algumas linhas dos Estados Unidos, chegaram importações agora recentemente. Então a gente com esse conhecimento e com o material genético, agora, por incrível que pareça, os Dragons que estão saindo lá hoje são Dragons de linhas que eu trouxe ano passado. Hoje eu tirei um Dragon Ivory. Ele é roxo, escuro. Dragon azul, Dragon amarelo. HB Alce Leopardo de peixe tailandês. Então eu vejo também essa miscelânea de genes tailandeses um lado positivo, né? Que você consegue através de uma ou duas linhagens você consegue fazer várias, vamos dizer assim, né? Hoje eu não tô dispensando linhagem, não tem espaço mais, né? Tem um mosaico, diversos tipos de mosaico, tem dragons de todas as cores, tem Moscou branco, Moscou amarelo não, Moscou branco, Moscou verde, Moscou roxo, Moscou preto, Moscou mosaico, Snakeskin amarelo, Snakeskin branco, Metal Snakeskin branco, Metal Snakeskin amarelo, Metal Snakeskin vermelho, dorsal grande, dorsal alongada, desculpa. Então isso aí é através aí da seleção e muitas vezes você vai retirando do que você vai fazendo ali novidades, né? E a grande vantagem da pessoa que faz aí os cruzamentos é exatamente poder ter a fórmula na cabeça, né? A fórmula de como foi feito aquilo ali, que você rapidamente refaz, né? Você sabe como é que faz, então você refaz, né? Eu não comento muito aqui nome de genes, pessoal, porque isso aí eu vou deixar aí para as pessoas que estudam mais determinadas características, né? A minha criação ela é mais voltada para o lado prático. Eu observo, eu vejo assim as diferenças. Às vezes eu nem sei que o gene é aquele, mas aí eu já tô com o gene lá. A pessoa tá falando o gene, que gene é esse? Eu olho, não, isso eu tenho. Não, isso eu tenho. Então, hoje, graças à nossa confederação, nós temos conseguido trazer genes novos, temos conseguido aí um padrão de qualidade muito alto, tanto de criadores, quanto de informações, quanto de matrizes, conhecimento, né? Esse conhecimento que eu estou passando para vocês, isso aqui são anos de experiência que a gente está aí desenvolvendo e passando. É logicamente que vocês aí fazendo no seu dia a dia, sem a experiência que eu tenho, logicamente que terão algumas dificuldades e tudo, mas você já tendo aí um caminho, né, fica uma coisa muito mais fácil. Mais uma vez eu digo para vocês, as pessoas mandam aí recados para mim no WhatsApp, no Messenger, no próprio canal do YouTube, e eu muitas vezes demoro a responder, porque realmente não é que eu seja uma pessoa super ocupada, não, mas são coisas que eu já estou falando, são coisas que já estão nos vídeos, coisas que eu ainda vou falar. Então assim, eu prefiro que vocês assistam os vídeos, tenham paciência aí, que muitas coisas são aí tranquilas de se lidar, de se desembolar, né? Muitas dificuldades, né? Então assistam aí os meus vídeos, curtam o meu canal. Eu vou estar tentando aí, eu sei que às vezes parece um pouco repetitivo, mas através da repetição muitas vezes que a gente assimila, né? Eu agradeço a vocês aí que têm assistido os meus vídeos. E
uma coisa que eu peço para vocês é que me façam sugestões de assuntos para serem comentados aqui, né? Muitas vezes eu falo uma coisa e tem pessoas um grupo de pessoas que estão querendo aprender mais, né? Por exemplo, falar de uma linhagem específica, né? Já falei do Full Head, já falei do mosaico. Vou só comentar uma última coisa aqui com vocês, que foi quando eu comecei aí a brincar com cruzamentos, eu ficava pensando assim, o que eu vou cruzar? Porque nenhum livro explica, mostra como é que é. Muitos mostram só algumas cores, né? Você cruzar o blau com o vermelho, você tira o azul, depois sai blau, depois sai vermelho, depois sai... Então essas coisas básicas já estão aí desde os anos 70, dos anos 80. Isso aí, através da literatura, você consegue aí estar absorvendo esse conhecimento aí, né? São linhagens que já estão no Brasil há quase 30 anos, né? O Glass chegou para nós aqui no final dos anos 80, que mostra toda essa variabilidade, né? Mostra o próprio blau, que todo mundo me pergunta, que peixe é esse blau? O blau é um peixe com a cauda azul escura, e ele tem uma tonalidade de pele um pouco mais clara, cor de chumbo, não é aquele cinza. Na verdade o alemão chama de blau blau, que é azul azul. Ele é azul de tonalidade de nadadeira e azul de tonalidade de corpo. Ele é um peixe recessivo, e ele tem um gene azul que os asiáticos utilizam muito para passar para os vermelhos. Eles caminham juntos, essas linhas, os vermelhos e os azuis asiáticos, né? Igual os amarelos e os brancos, né, caminham juntos. Os peixes de tonalidade roxa, verde e azul, como os moscous, né, caminham juntos, essas cores. Então tem algumas cores que caminham juntas. E o blau caminha junto com vários peixes, né, incluindo aí o Galaxy, o Glass, o mosaico, o próprio Dragon, o Ivory. A gente tem o Blau, que sai mais roxo, que transmite um gene mais de intensidade de cor. O peixe vai ficando roxo. Então esses recessivozinhos que saem são peixes que não tem assim um visual tão bonito quanto os outros, mas são peixes que têm uma carga genética recessiva. E essa carga genética, se você insere nele determinadas características, você consegue estar passando para vários. Por exemplo, de um blau, você tendo um blau bom, um blau Big Ear, você consegue fazer Big Ear no Galaxy, você consegue fazer Big Ear no Dragon, você consegue fazer Big Ear no mosaico, você consegue fazer várias coisas, porque ele é um peixe de cor recessiva. Então você leva um gene de dorsal, você leva um gene facilmente para as outras linhagens através dele, que a gente chama de chave. Eu já falei isso para vocês, né? A gente sabe, por exemplo, que no snakeskin, se você tiver um excelente micarife, você faz um excelente snakeskin, porque o micarife, ele faz parte, ele caminha junto com o snakes. Eu falo caminhar junto, né? Os geneticistas têm aí outros nomes, mas eu falo caminhar junto, que é a linguagem que todo mundo entende bem, né? Os brancos com os amarelos, o gene platinado, tem o gene metal, tem vários genes aí que estão surgindo aí hoje. A gente está conseguindo começar a trabalhar com eles. Outros a gente já conhece bem, para estar trazendo para vocês aí esse conhecimento, porque a gente sabe da importância aí a pessoa tem que estar se atualizando sempre, né? A gente vê aí criadores aí parados no tempo, né? Pessoas que não têm conhecimento, criam linhagens da década passada e, enfim, não tem um conhecimento às vezes não quer também criar. Então cada um tem sua forma, seu estilo, né?
eu vou dizer pra vocês, eu sou apaixonado com os dumbos, as dorsais grandes, e eu pretendo em breve, hoje eu tenho dumbos, eu devo ter mais de 10 linhagens de dumbo hoje. Eu pretendo em breve colocar dumbo em tudo que eu puder. Os peixes graças aos asiáticos, né? Porque os asiáticos têm lá 1 milhão de peixes sendo criados em fazendas, né? Então eles conseguem, através da seleção, que são excelentes selecionadores, né? Eles conseguem lá ver o lote gigantesco, e os genes estão ali muito mais facilmente, aparecem muito mais facilmente lá do que em qualquer lugar do mundo, porque eles criam em grande quantidade, conseguem observar e sabem que esses genes são valorizados, essas novidades, né? Então, sempre vão aparecer coisas novas. Se na minha estufa, que é pequena, aparecem coisas novas, imagina aí num local aí que tem criação com 300 tanques de 1.000 litros, cada tanque com 5.000 indivíduos selecionados, né? A pessoa vai e começa a tirar ali a seleção daquilo ali, né? Então, a tendência é os genes recessivos cada vez aparecerem mais, a combinação aleatória de genes começarem a surgir coisas diferentes, porque a gente sabe que esses genes são todos poligênicos, a maioria é poligênico. Então, se você tem um grupo muito grande de peixes criados com um certo grau de consanguinidade, consegue-se ver aí um percentual grande de mutações naturais, né? Fora o tanto que eles cruzam, né? E provocam também essas mutações através dos cruzamentos, coisa que a gente aqui no Brasil está começando, as pessoas estão começando a interessar, e houveram muitas críticas nisso aí, porque você vai perder a linhagem se você cruzar. Pelo contrário, pessoal, os cruzamentos, eles são necessários. Você tem que estar cruzando sua linhagem para você perder aí a consanguinidade excessiva, né? Eu sou contra a pessoa estar sempre cruzando, né? Mal fixou o gene, já está cruzando o peixe, então aí você não consegue fixar, né? Você tem que estar sempre cruzando e fixando, cruzando e fixando, cruzando e fixando. Isso é a minha forma de pensar. Se você cruza, mal fixa e já vai cruza com outro, aí você já se perdeu. Eu escutei uma bobagem muito grande outro dia. Vocês desculpem aí, a gente às vezes vai e volta, é um bate-papo mesmo, né? Às vezes volta o assunto na hora, o carro me dá uma fechada, eu tenho que... Mas assim, eu tô viajando aqui para uma cidade próxima, então nós vamos conversar bastante hoje. Eu recebi aqui um comentário dos vídeos meus, uma pessoa falando que do selvagem ele consegue fazer qualquer coisa, mais ou menos isso. A pessoa falando que se você pegar um peixe selvagem e criar aquele peixe selvagem, você consegue tirar os genes todos. Vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, me parece que essa pessoa do Nordeste, criador de beta, se você pensa desse jeito, meus sentimentos, porque você jamais vai ter peixe de qualidade. Você sabe por quê? Você está pensando em forma que os genes são genes monogênicos, né? Que você vai cruzando ali, vai aparecendo tudo. Não é assim. Existe uma poligenia, existe uma combinação aleatória para as características estarem aparecendo. Os genes selvagens são os genes dominantes. Então, se você partir de um peixe selvagem, através da consanguinidade, até você conseguir chegar num delta, você vai demorar aí uns 200 anos, tá certo? E se der sorte de selecionar os peixes certos, porque os genes estão ali escondidos e você não enxerga. Por que eles conseguiram tirar essa quantidade de genes que existem hoje? Porque são milhares de pessoas criando grupos no mundo inteiro. Você desculpa até a forma de eu falar assim, mas é uma ignorância muito grande a pessoa virar pra mim e falar que do selvagem vai tirar qualquer peixe. Então eu vou te desafiar, criador de beta do Nordeste, você com o seu selvagem,
você tirar um duplo espada de qualidade. Vou te falar em Delta, tá? Sem cruzar com nenhuma linhagem aí de mercado. Você vai pegar um peixe na lagoa e vai tirar um duplo espada no padrão do duplo espada que existe hoje. Não é o peixinho com as duas saidinhas, não, porque isso aí até o entra sai. Tô falando com aquela espadinha alongada, com a dorsalzinha. Eu garanto, se você tiver em 30 anos, provavelmente seu filho ou seu neto vai conseguir tirar isso aí, se tirar. No beta, acredito que seja a mesma coisa. Eu acredito. Mas assim, a pessoa virar e falar que nós temos um banco genético de peixes selvagens e desses selvagens a gente consegue fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, é ignorância fora do normal, né? Não te conheço, mas é uma coisa assim, totalmente é a mesma coisa de uma pessoa falar que consegue ter diversos ter o peixe por diversas gerações consanguíneas sem que haja uma quebra. A gente ouviu isso de uma pessoa que é famosa. Porque eu criei um peixe lá tantas gerações e eu falo que está escrito aí na ciência moderna hoje é balela. Meu amigo, isso aí é uma coisa que já foi feita por vários pesquisadores, cientistas. A consanguinidade, ela tem um limite. Toda consanguinidade tem um limite. Você não consegue tirar peixe consanguíneo por X gerações. Então, assim, você tem que quebrar a consanguinidade. Não tem jeito. E outra coisa, os peixes que surgiram hoje através dos selvagens lá dos anos 40, né? Essa pessoa falou, mas não sei se ele sabe que o guppy selvagem que foi para a Alemanha é dos anos 40, né? Nós já estamos quase 100 anos de seleção em cima disso aí. E seleção rigorosa, com pessoas aí em vários locais, fazendo experimentos, fazendo até injetando radiações, mutações controladas. Quer dizer, determinados genes que aparecem hoje nos guppies são genes que foram adquiridos em pesquisas científicas. Outros já através de mutações. Então a pessoa fala que do selvagem tira isso tudo aí, pra mim tinha que estar na Bíblia, porque isso aí é um milagre. Consegui fazer isso do zero hoje e consegui chegar num patamar de qualidade, de cores e formatos que nós temos hoje aí. Nós temos uma quantidade de cores e formatos de guppi, são assim, diversos. No beta também. Eu acredito muito que a pessoa que pegar um beta selvagem hoje lá na Malásia, no Sri Lanka, seja lá onde for, para chegar num beta half moon, ele vai demorar aí, com a criaçãozinha particularzinha dele, uns 1000 anos. Porque o processo seletivo foi acelerado muito pela quantidade de pessoas criando no mundo todo. Várias pessoas forçando aí um fenótipo de tamanho, de tonalidade. Isso daí trouxe um resultado aí em 90, 80 anos que um criador sozinho demoraria 2000 anos para fazer, 1000 anos, e olha lá se conseguisse. Então, a grande balela. A gente hoje sabe que a grande balela é isso aí que essa pessoa falou, né? A falta de conhecimento. A gente sabe que hoje aparece um gene novo, a pessoa vai pegar aquele gene novo e começa a trabalhar, né? Do delta, que surgiu de uma tonalidade, hoje você tem deltas de todas as tonalidades, né? Então, assim, de uma determinada característica, aquilo ali se espalha e as pessoas vão, através daquela mutação que aconteceu lá, daquilo para frente, né? A gente fala, tem um criador americano muito famoso que fala o seguinte: não queira reinventar a roda que já está pronta na criação de guppi. Reinventar a roda que já está pronta. Vou supor, isso aí quer dizer, você tem uma linhagem, por exemplo, de HP pastel, peixe sem dorsal, com a cor clara, não é um HB,
o HB se perdendo, né? A caudal já com manchas. Aí você recebe uma linha de HB pastel asiática aí perfeita, com a dorsal grande, o peixe tamanho bom, cor bem branca. Aí o criador vai falar assim: com esse HB pastel aqui eu vou melhorar o meu. Isso é um erro fatal. Você não tem que melhorar o que já está pronto. Parta do que está pronto. Não se apegue a uma linhagem que já está com você. Porque essa linhagem está comigo, eu tenho que melhorar ela. Meu ponto de vista, se você tem uma linhagem de HB pastel que está já totalmente deteriorada, e você pega uma outra linhagem de pastel muito melhor, descarta a sua outra e vai trabalhando de HB pastel. Agora, por exemplo, se você fala assim: mas só eu que tenho HB pastel, e com essa minha linha aqui, a opção que eu vou ter para cruzar, para quebrar a consanguinidade, aí já é outra coisa. Às vezes acontece isso sim. Às vezes você tem aí uma linha que ninguém tem, e é uma linha que já está muito ruim, você adquiriu uma linha excelente e não tem com quem trocar o gene. Isso é raro de acontecer, tá, pessoal? Porque hoje a gente tem uma compatibilização muito grande de linhagens afins. Snakes com Micarif, que eu já falei pra vocês, HBLC com Snakes, que